Um exemplo aqui de como é que a gente usa multiplicadores de Lagrange, certo? Bom, calcular o máximo e o mínimo dessa função aqui sujeito a essa restrição aqui, tá? Ele pede para calcular o máximo e o mínimo dessa função, considerando esse aqui o domínio, certo? Bom, o que a gente vai fazer? Você tem aqui a sua restrição, tá? A função. O que você faz é calcular o gradiente da função f e o gradiente da sua restrição. No caso, a restrição é essa lado direito dessa equação aqui, né? Então seria x2, y2, e2. O gradiente dessa função dá isso, né? A derivada parcial em relação a x. Em relação a x, isso aqui vai zerar, zero isso aqui, fica só 4x. Em relação a y, fica só 2y, e em relação a z, fica só 1. Isso aqui em relação a x fica só 2x, aliás, 2y e 2z. O que a gente faz? Monta o nosso sistema, que é o que? Introduz a variável lambda, né? Uma variável auxiliar aqui, e agrega aqui a nossa restrição. Feito isso, o que a gente vai ficar aqui? A gente vai ter gradiente de f igual a lambda gradiente de g. Então, 4x igual a lambda vezes isso, tá aqui. 2y igual a 2 lambda vezes esse cara, tá aqui. E 1 igual a lambda vezes esse negócio aqui, tá aqui. E a nossa equação, que é a restrição. Se a gente olhar para cá, para essa primeira equação, o que a gente conclui é o que? É que, simplificando aqui, né? Você vai ter que 2x é igual a lambda x, passa esse cara para o outro lado e você tem essa equação aqui. Então você tem um produto dando zero, então ou x é zero, ou o lambda é igual a 2. Bom, então a gente tem dois casos para analisar. O x ser igual a zero, ou o lambda ser igual a 2. Analisando aqui o primeiro caso, tá? O lambda igual a 2 aqui, o que a gente vai ter? Se o lambda for 2, né? Se a gente olhar para cá, para essa segunda equação, a gente vai ficar com 2y igual a 4y, né? Daqui você vai tirar que o y é zero. Nessa outra equação aqui, se o lambda é 2, você tira que o z é 4, 1 quarto, aliás, né? E o x você pode tirar daqui, né? Como é que você acha o x aqui? Bota o valor que você encontrou aqui, né, para z igual a 1 quarto. O y você já tinha achado que era zero, né? Então vai ficar o y aqui é zero, o z é 1 quarto, você vai achar o valor de x. Tá? X vai dar esse negócio aqui, mais ou menos raiz de 15 sobre 4. E o outro, isso é o primeiro caso, né? O caso em que o lambda é 2. Tá? Tem que analisar ainda o segundo caso. Mas antes de analisar o segundo caso, né? A gente forma logo os pontos aqui, né? O ponto P1 formado de que jeito? Quanto é que dá o x? Raiz de 15 sobre 4, o seu y é 0 e o z é 1 quarto. E o outro ponto P2 seria o que? O menos raiz de 15 sobre 4, o y é 0 e o z é 1 quarto. Então a gente já tem aqui dois pontos, tá? Segundo caso, né, é o caso em que o x é 0. Se o x for 0, as nossas equações vão se resumir a essas três aqui. Aquela primeira lá vai embora. Tá? E aí de novo a gente pode fazer o que? Pega essa primeira equação aqui, manda para o outro lado e a gente obtém essa equação aqui. E daqui a gente tira que o y é 0 ou que o lambda é igual a 1. Se a gente analisar o caso em que o y é 0, né? Essa equação aqui vai embora. O y aqui dá 0, certo? Se o y é 0, quanto é que vai dar o z? Se o y é 0 aqui, o z vai ficar mais ou menos 1. Então a gente tem o ponto P3, que vai ser quem? X é 0, o y, né, é 0 e o z é 1. E um outro ponto P4 seria o x 0, o y 0 e o z igual a menos 1. Tá? Para esse caso aqui do y ser 0. Né? Aí vamos ver aqui o que acontece se o lambda for 1. Se o lambda é 1, tá? Se o seu lambda aqui é 1, o z vai valer quanto? Meio, né? Z vale meio
Se o z, bota o z aqui, ó, meio aqui, tá? Você vai encontrar que o seu y vai ser quanto? Raiz de 3, mais ou menos a raiz de 3 sobre 2. Bom, e aí você forma os pontos. Tem um ponto P5, onde o x é 0. X é 0. O y é mais a raiz de 3 sobre 2. O z é 1 meio. E um outro ponto P6, onde o x é 0. O y é o menos a raiz de 3 sobre 2. E o z é 1 meio. Bom, feito isso, né, encontrado esses 6 pontos aqui, o que a gente vai fazer? Vai encontrar, né, o máximo da função vai ser quem? Vai ser o maior valor, tá, do f de PI aqui. Quem é esse PI aqui? São esses pontos que a gente encontrou. P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então o maior desses valores vai ser o máximo da função. E o mínimo desses valores é o mínimo da função, tá? Beleza? Até a próxima.